chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Agora chegou a vez, vou cantar. Mulher brasileira em primeiro lugar. Um homem que nunca amou. Meu filho, meu filho, meu bebê. O homem que nunca amou. Estamos ao vivo, vamos esperar um pouquinho para entrar mais alguém, daí eu vou adicionar o escritor Kovac para nós batermos um papo, falarmos sobre o seu livro, seus livros. Hoje nós vamos conversar com o escritor Kovac. Ele é psicanalista, escritor, autor de 16 obras, sendo 4 delas 4 livros de autoconhecimento. Escritor Kovac escreve fantasia, fantasia romântica, fantasia aventura, fantasia romance, aventura, e ele vai falar o restante agora que falhou. E eu já vou entrar e vou chamar o escritor Kovac para nós iniciarmos nosso bate-papo. Entrando. Espera aí que eu vou te adicionar. Ah, entrou. Acho que agora deu certo. Agora deu certo. Boa noite, Kovac, tudo bom? Agora deu certo. Agora sim. Eu estou bem, graças Tudo bem, a Deus. você? E eu estou aqui falando que você é o escritor de fantasia e eu só conseguia lembrar do romance e aventura. Quais são mais os outros? É romance, é fantasia, romance. É ação, tem ação, aventura, ação, ação, romance. tem o ocultismo, espiritualidade. Uhum. Tá ouvindo? Espiritualidade. Eu escrevo também muito sobre misticismo, né? Tem parapsicologia, é uma mistura aí de conforme o personagem, então a gente faz com que ele mergulhe em alguma dessas coisas, né? Mas cada livro sempre predomina para um desses lados, né? Normalmente tem quase tudo isso, mas sempre tem um que predomina mais romance, outro mais ação, então outro nós mais vamos aventura. Começar agora, né? Do comecinho, vamos conhecer mais sobre o Kovac, certo? Da onde você é? Eu sou de São Paulo mesmo, sou paulistano, nasci no Parque Dom Pedro, que na época era o centro da cidade, né, de São Paulo, então eu sou paulistano mesmo, nasci em São Paulo, na realidade das uma coisas. Coisa que eu quero saber, né, que nós conversamos na nossa pré-conversa, você falou para mim, eu quero que você conte da onde veio o escritor, porque você, a sua profissão é psicanalista, né? Não é? Não. Como você falou?
Não, na verdade, eu estudei psicanálise, trabalhei uns, trabalhei uns 3 meses, 3, 4 meses, mas eu queria algo a mais. A psicanálise foi fantástica, né, que a gente aprende muito, mas não era bem isso que eu queria como uma profissão. O que eu estava procurando, né, sobre essa parte espiritual, psiquismo, eu trabalhava em análises clínicas, fazia exame de material biológico, sangue, fezes, urina, né, eu trabalhei entendi. até aposentar Então, nisso aí. mas da onde que surgiu o escritor? Porque você trabalhou, os seus livros, você começou a escrever ele em 2018. O primeiro livro como escritor profissional foi em 2018, mas em 2009 eu fiz um livro por conta própria, mas não era de ficção, era mais assim um esboço das religiões. Então eu peguei o cristianismo, o budismo, o espiritismo, juntei tudo e fiz um livro. Então. E depois disso eu publiquei. Esse livro aí quase que eu recebi a conta aqui em casa, né? Porque o livro na época, em 2009, não era que nem hoje. Hoje tem facilidade para você fazer um livro. Você sabe que você é escritora. Então você pode fazer por demanda, 20, 30, 50. Naquela época não existia isso. Você tinha que fazer o mínimo de 800 livros. E quando eu fui ver, em 2009, presta atenção aí, eu fui ver, saía R$8.000 para fazer o livro. Eu falei, puxa, onde eu vou arrumar R$8.000 para fazer um livro? E 800 livros, saía R$10 cada um. Não deu dúvida, eu vendi o carro. Vendi o carro. Eu falei, bom, agora chegando em casa eu falo o quê, né? Eu tenho vendi um o carro livro, para fazer eu não livro. tenho mais carro, mas eu tenho um livro. Não dá para dirigir o livro, mas aí eu tive que apelar para a prestação, né? Comprar um carro à prestação, senão eu recebia a conta. Mas é a aventura do escritor, hoje em dia, né? Porque hoje em dia, apesar de estar mais fácil, entendeu? A gente também faz uns sacrifícios enormes para poder realizar. Boa noite, Anne. Boa noite, Marcos. Boa noite, Cristina Machado. Então, a gente faz um sacrifício enorme, né? Para poder realizar esses sonhos mesmo hoje. Mesmo hoje, a gente dá umas reboladas. E eu mesmo, para publicar o meu livro, foi uma corrida louca. É uma batalha. Uma batalha. Publicar livro, infelizmente, é um sonho, mas é um sonho caro e um sonho difícil. Às vezes a gente abre mão de muita coisa para tornar esse sonho realidade, né? E da onde veio? Com certeza. Você me perguntou Ele surgiu, então... Pode falar. Então, quando eu comecei a aprender a ler e escrever, com 7 anos de idade, meus pais trabalhavam, né? Os dois trabalhavam, e não ganhavam muito dinheiro, então quando eles podiam, eles compravam um livro para mim e para minha irmã. Eu lia, eu adorava, porque eu lembro o primeiro livro foi O Gato de Botas. Hoje em dia tem até um desenho animado, né? O Gato de Botas. E naquela época o livro era interessante porque a capa era o gato de botas e não era retangular que nem hoje, ele era recortado em volta do gato de botas. Todo o livro. Então cada página que você virava tinha o contorno do gato. Eu fui lendo, depois eles compraram o cordeirinho e assim foi, conforme dava eles iam comprando. Depois eu comecei a ler os livros do Pedrinho, da Emília, né, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, o Saci, então, os livros do Monteiro Lobato. Então isso daí foi estimulando. Desde pequeno, desde você com 7 anos, eles estimularam você a ler. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Sempre. Essa é uma cultura europeia, né? Eles têm essa ideia que desde pequeno você já coloca os livros para as crianças. Tem livro hoje em dia até com menos idade, né? Para 5 anos, que é só desenho. Então a criança, como ela tem muita imaginação, quando você dá um livro desse, mesmo que seja só com desenhos, ou para ela colorir, ela começa a inventar uma história. Então aquilo vai
vai desenvolvendo a sua mente, vai desenvolvendo a criatividade. Você lê um livro, por exemplo, de ficção, meus livros não têm figuras. Então você tem que imaginar a situação, né? Os personagens, as cenas. Isso ajuda a sua mente a trabalhar. Gostoso, não sei, pode ser que para adulto, então, né? Mas o daquela gostoso da leitura é exatamente isso, né? Você pôr a sua mente para funcionar, para você imaginar, você cria ali aquele mundo todo, é muito gostoso. Pode chamar. Porque você vai, por exemplo, eu já fui em feira de Joinville, Santa Catarina, por 4 anos seguidos. Lá eles têm essa mania, vamos dizer assim, mania boa, né? De levar os filhos nas feiras de livro, e lá eles já compram um livro para criança. Então eles levam na banca, lá tem a banca Ciranda, Cirandinha, e a criança vai lá, escolhe um livro, e os pais pedem para a criança contar uma história do que ela está vendo no livro. Então ela olha as figuras e vai inventando alguma coisa, né? Criança, então qualquer coisa que ela diga é bom, né? Não se deve criticar, porque ela está imaginando. Isso é ótimo. Porque você começa a criticar, você poda, né? Você vai podando. E meus pais nunca fizeram isso, deixavam a gente ler. Eu lia, minha irmã já não gostava muito. Então eu lia os livros e fui cada vez mais gostando da leitura. Depois li Machado de Assis. Então, aí veio um monte de outros autores. E quando eu fiz 18 anos, aí eu comecei a estudar para trabalhar em laboratório de análises clínicas, porque tem tudo a ver com o corpo humano. Mas mesmo assim, eu ainda queria alguma coisa que falasse sobre espiritualidade. Muita gente achava que eu queria ser perfeito. Eu falei, não quero ser perfeito, eu quero saber se existe alguma coisa depois que a gente morre. E assim comecei a estudar cristianismo, budismo, shintoísmo, espiritismo. Na psicanálise, né, teve além do Freud, teve Jung, o Adler e outros mais, né, que são vários autores. Então eu sempre fui muito antes de estudando, escrever então qualquer sempre fui coisa, lendo. você se encheu de conhecimento sobre os assuntos que você hoje aborda nos seus livros, né? Você isso, para a psicologia então, também. quando você escreveu, qual foi o primeiro livro que você escreveu? O primeiro que eu escrevi chama Deus, Buda e Paraíso. É esse aqui, ó. Certo. Aí fica ao contrário, mas acho que dá para ver. Então, esse livro aqui foi o que eu paguei R$8.000. Esse é o único. E ele é uma leitura difícil, porque quando eu escrevi esse livro, eu estava muito inspirado. E tem gente que começa a ler e não termina por causa do modo como ele foi escrito, e a pessoa precisa se concentrar e ter lido alguma coisa antes. Só que, como era o primeiro livro, eu não tinha a menor noção de como escrever para o público em geral. Então eu escrevi numa linguagem bem acima, né, do que seria o natural. Mas muita gente que leu esse livro, 2 casos que aconteceram, para mim já valeu a pena gastar os 8 mil. Você recebeu de 2 leitores. Isso. Eu consegui recuperar o dobro do que eu gastei, mas levou 3 anos. Mas esses 2 feedbacks foi fantástico. Um deles era eu tinha uma amiga, eu falo que eu tinha, porque faz tempo que eu não converso com ela, e ela leu esse livro, gostou e comprou meia dúzia para dar de presente para os amigos dela. E um desses livros ela mandou para um amigo dela no Rio Grande do Sul, lá em Porto Alegre. Ele morava lá e ele tinha um problema sério no braço. E ela falou se ele queria, ele falou, eu procuro tudo que eu vejo disso aí, eu gosto e gosto de ler. Aí ela mandou para ele, falou se podia, eu falei, bom, você comprou o livro, aí você dá de presente para quem você quiser, né? Não tem problema. Se ele não gostar e criticar também, não tem problema. Porque eu também, não é todo livro que eu gosto, tem livro que eu não gosto, porque não faz parte daquilo que eu realmente me interesso, né? Que é assim mesmo. Tem gente que gosta de ação,
você dá romance, a pessoa não gosta, mas não quer dizer que o romance é ruim. Aquela pessoa não gosta, mas tem muitas outras que vão gostar. E ela, depois de um tempo, sei lá, acho que um mês mais ou menos, ela falou ali que ele quer conversar com você. Naquela época era o Messenger, não sei se você chegou a ver, né? Não tinha Facebook, era o Messenger. Aí eu falei, pode passar, não tem problema. Aí eu comecei a conversar com o rapaz, ele tinha a minha idade na época. Hoje também é claro. Mas ele tinha a minha idade e eu falei assim, mas qual é o problema, né, que você teve ou você tem que leva você a procurar essas coisas? Ele falou assim, eu tenho o meu braço esquerdo paralisado desde a infância. Os médicos já fizeram exames, mas ele continua imobilizado. Eu não consigo fazer nada com o lado esquerdo. Aí eu perguntei a idade, coincidia com a minha. Aí eu falei assim, e agora? Ele falou, agora tá normal meu braço. Eu falei, como assim tá normal? Ele falou, eu li esse livro aí 5 vezes. Eu falei, rapaz, você é um herói, porque eu que escrevi o livro não consigo ler 5 vezes. É que né? impacta, né? Brincando com ele. Aí ele falou assim, cada vez que... Ele falou, cada vez que eu lia, eu sentia meus dedos começarem a mexer, minha mão. Então foi até que ficou normal o braço. Aí eu falei assim para ele, eu sei o que é isso. Ele falou, você não pode saber. Eu falei assim, no livro não tem nada sobre esse assunto. Não tem nada sobre vício, sobre essas coisas no livro. Realmente não tem. E eu falei para ele assim, quando você era pequeno, você queria escrever com a mão esquerda e seus pais não deixavam. Isso daí, na minha época, era normal. Os pais achavam que se você usasse o lado esquerdo, você tinha uma ligação com o demônio, porque a maioria era católico. Então você tinha que usar o lado direito, que era o anjinho da guarda. Isso a maioria dos pais. E muitos pais, para evitar que os filhos usassem o lado esquerdo, amarrava o braço no corpo. O que aconteceu com ele. Então, na cabeça dele, ele ficou revoltado com aquilo. Para se vingar dos pais, ele próprio, né, parou de utilizar. Olha a força que nós temos na mente e a gente não sabe usar. O poder que a mente tem é incrível. E nos seus livros, qual tema você aborda nos seus outros livros? Nos livros de fantasia? De fantasia são esses que eu falo, essa ficção, aventura. Então aí cada um tem uma coisa. Por exemplo, Pergaminho Inca, ele é um livro de aventura com romance. E esse livro foi publicado pela Madras, né? Até eu pus degustar aí, porque nas feiras de livro eu deixo para a turma ler, né? Então ele vai ficando usado, vai ficando gasto aí. Você vai ver nos seus também, né? Se você deixar sempre o novinho lá, a turma começa a folhear, acaba marcando, aí a pessoa não compra porque diz que está usado, né? Então eu deixo um lá, pode amassar, pode fazer o que quiser que não tem problema. Eu tenho aqui, ó, aqui dá pra ver. Ele ficou assim. E ele, eu fiz ao contrário para justamente mostrar aqui. Então esse livro, ele é um arqueólogo e ele tem um sonho que durante uma semana, todas as noites, ele sonha com a mesma coisa. É como se fosse uma reprise de um filme. E nesse sonho, sendo arqueólogo, ele está em Machu Picchu, no sonho, e ele vê 2 pergaminhos. Como os incas nunca deixaram nada escrito, pelo menos até hoje não encontraram, de verdade, né? Não é na história. Nunca encontraram nada escrito. Como ele era arqueólogo, ele falou, bom, se isso daí for real, se realmente tiver provas de que existem esses pergaminhos, e eu encontrar os pergaminhos, isso vai valer uma fortuna, porque os colecionadores então na vão história, pagar quanto ele vai quiser. procurar, é uma procura, ele entra nessa procura por esses pergaminhos, e você diz que é um romance. O que mais tem essa procura?
Esse livro foi interessante, porque para mim não tinha nada a ver com romance. Quando a Madras me perguntou sobre o que era o livro, eu falei, é um arqueólogo procurando provas da existência de dois pergaminhos. Aí o rapaz que faz a capa falou assim, mas não é um triângulo amoroso? Eu parei assim e falei, triângulo amoroso? Será que ele leu meu livro? Não tem um triângulo amoroso. Aí eu comecei a pensar, eu falei, dependendo da pessoa, ela vai pensar isso, que é um triângulo amoroso. Então, o que eu acho interessante nessa parte da escrita, da literatura, é justamente isso. Cada pessoa tem uma ideia, né, sobre aquilo que você escreve. Então, a minha intenção não era esse triângulo amoroso, mas encaixa também na história. Entendeu? Porque ele vai com a secretária procurar esses pergaminhos, procurar provas lá em Cusco, no Peru. Então, os dois acabam ficando presos em uma caverna. E aí já viu, começa a conversar. Então aí ele falou que era um triângulo amoroso. Porque eu vejo assim... O Lampião de Oz, ele quer saber se você baseia na mitologia inca e usa os deuses deles no pergaminho inca. Porque ele está falando que é muito difícil encontrar material que aborde a mitologia inca, maia e asteca. Como eu falei para você ontem, é difícil, né, encontrar. Esse livro e o Dragão de Machu Picchu, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, eles não abordam a história dos incas, certo? Não é a história dos incas, mas na história tem os deuses incas, né? Que é a serpente, o puma e a condor, e eles fazem parte da história, os três deuses incas. E para escrever um livro desse, a gente precisa fazer muita pesquisa sobre os incas, porque é um povo que existiu. A gente não, por exemplo, quando escreve ficção, você não é obrigado a escrever a história do povo, da pessoa. Mas você tem que saber como eles viviam, o que eles faziam. Por exemplo, lá você tem que estudar sobre ele para não falar besteira, né? Isso. E tem esse, por exemplo, o Dragão de Machu Picchu. Você está vendo o dragãozinho aí, né? E é óbvio que lá não existe dragão. Dragão não existe em lugar algum, nem nos chineses. Mas o simbolismo do dragão mais os três deuses incas, eles completam essa história, essa ficção dos dois livros. Entende? Por exemplo, o Machu Picchu é tão interessante. Eu vou mostrar, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Vocês estão vendo? Deixa eu afastar um pouquinho, não vai dar para ver. A cabeça dele, aqui é a cabeça dele. Então, não dá para ver. A cabeça dele é uma cabeça de um índio. As montanhas formam a cabeça de um índio. E é muito interessante você ver isso. Então, como ele perguntou, tem essa parte dos incas, né? A parte dos deuses, a parte da montanha. Então, você tem aqui essa primeira montanha aqui, deixa eu ver aqui, ó, que é Machu Picchu. Essa de trás chama Huayna Picchu. Você pode ver que aqui, ó, tem o formato de um queixo, a boca, o nariz. E se você ver a foto real, tem até a testa. Forma uma cabeça. Parece um queixo, uma boca. A hora que você fala, a gente consegue imaginar o queixo, a boca. A gente consegue ver. A gente consegue. O nariz e a testa. E tem a testa aqui, ó. A testa aqui em cima. Dá para ver certinho. Dá para ver certinho. E realmente é muito difícil encontrar, fazer pesquisa sobre os incas, sobre os maias, astecas, como ele disse. Mas quando eu escrevi esse livro, Pergaminho Inca, como eu vou muito em feira de livro, eu já encontrei 4 pessoas que nasceram lá no Peru. Então, para eles, quando eles viram a palavra Inca, eles ficaram encantados, né? E compraram o livro, pegaram o livro. E eu aprendi muito com eles. E o último que eu conversei, ele fazia 3 meses que ele estava no Brasil, ele nem falava português direito.
E o espanhol que eles falam é bem Uhum. diferente do espanhol da Espanha, né? E eu aprendi muito mais sobre os incas. Então, a A melhor forma de pessoa aprender é nativa, com pessoa estudando, nativa, né? né? Aí, Se você não tem o alcance da pessoa. Então, isso. Hoje, você tem 16 livros, 12, 12, né? 12 é isso. ficção fantasia. 12. E então Isso. você falou do. Isso. Não, esqueci o nome do primeiro, perdão. O Pergaminho Inca Pergaminho e Inca. O Deus, Buda e Deus, Paraíso. Buda e Paraíso. Isso. E depois Esse os aqui é. outros eles são sequências do primeiro. Como que são os outros? Eles são sequência ou não? Cada livro é uma história, cada livro tem um enredo. Eu fiz uma coisa diferente aqui. Os 4 primeiros livros, que é esse do Pergaminho, o Dragão de Machu Picchu, a Amazonas de Templários, né, que é esse aqui, ó. E a Lenda da Arca Dourada, que é esse outro aqui, eu fiz um negócio diferente. Eu falei, todo mundo faz trilogia, eu vou fazer um negócio diferente. Eu fiz uma tetralogia, mas não das histórias, da família. Então, o que acontece? No Pergaminho Inca e no Dragão de Machu Picchu é o casal, é o Cláudio e a Laura. Então, nos 2 livros são esses personagens. Nesse livro do Amazonas e Templários, é um livro que o personagem principal é o filho deles, que é o Fernando. Mas a história não Você pegou tem a nada a ver uma com família a e outra. dividiu Porque nos aquela. livros. Então, se você ler, a gente Isso. lendo um livro, a Esse. gente consegue, Pode, como fala, lembrar da família nos outros também, porque a família está nos outros, é isso? porque se você lê esse livro, por exemplo, não tem nada a ver com o outro. É o filho Ah, deles, mas ele menciona: entendi. meu pai é tal, minha mãe é tal. Então menciona o pai dele como qualquer pessoa, né? Fala A meu pai, minha família mãe, nos livros, mas mas os não livros não colocou tem nada a ver. uma história, É, uma história ligada com a outra. Você dividiu a família nos livros. não. Inclusive, esse livro e os outros 2 aqui que eu mostrei, eles acontecem ao mesmo tempo. Só que esse aqui eles estão no Amazonas. E aqui do Dragão Boa de Machu Picchu e o noite, outro Gi. acontece em São Paulo e lá no Peru, em Machu Picchu. E esse outro livro, aqui, A Lenda da Arca Dourada, você vê que tem Sim. 4 figuras aqui, são 4 jovens de 15 anos. 2 deles são Primeiro lado netos que gostou, da Cláudia, do primeiro que do começou. Cláudio e da Laura. Então, é, então é a história dos pais, Que o legal. filho e os netos. E esse dos netos, eu uso muito o misticismo, porque ela acontece uma parte em São Tomé das Letras, né, que é uma cidade mística, e Paranapiacaba, aqui em Santo André, que também é uma cidade mística. E segundo a história lá dos Incas, tudo isso, diz que existe, não sei, né, um túnel, uma caverna que liga Machu Picchu até São Tomé das Letras. São mais de 3.000 quilômetros. Teve 2 emissoras de televisão que falaram impossível, e na época que foi a Globo e a Manchete. Eles falaram que iam entrar nessa caverna lá em São Tomé das Letras, do Chico Taquara, e eles iam entrar para ver até onde é a caverna. Eles conseguiram entrar 1 quilômetro na caverna. Imagina, 1 quilômetro dentro de uma caverna, é uma senhora caverna. Só não conseguiram continuar porque a caverna ela vai descendo. E com a profundidade, falta o ar. Aí eles tentaram Cilindro levar de aqueles, oxigênio. não sei como é que chama, do ar, mas tem lugar que não passa. Né? Então, eles resolveram desistir porque, sabe lá, né? 1 quilômetro é chão pra caramba. Nos seus livros de autoconhecimento e ajuda, o que você tem para, o que você conta deles para gente? Como o que você aborda nele, entendeu? Qual que é a sua intenção, né, com esse livro para ler, para quem vai ler, o que você oferece nesse livro para quem vai ler? Então,
Porque é o seguinte, eu no começo eu pensei em fazer livro de autoajuda, mas eu pensei, autoajuda não é isso que eu quero, porque autoajuda a pessoa vai ficar dependente de você, né? Se você ensina daquilo que alguma você coisa, ela tá, fica dependente. Então acaba você virando, vira a cadeira de roda, acaba vira uma virando isso que eu ia muleta da falar, a muleta da pessoa. é. E eu não queria isso, porque Boa eu noite, tenho a minha Fernando. individualidade, você tem a sua. Então, quando você se descobre, é muito mais importante do que você ficar seguindo teorias e quando você vai perceber depois do tempo, você continua igual. Só ficou seguindo uma teoria que na Porque se um sua mente dia a ali não pessoa teve para influência. de te Então eu pensei, orientar, você se perde de novo. e aí? Com E travou. certeza. Então eu pensei, aproveitando, né, a psicanálise, a parapsicologia, as Uhum, religiões, por exemplo, o budismo é fantástico. Se você pega o ensinamento do budismo e do cristianismo, uhum. o fundamento é o mesmo. O modo de falar e o modo de praticar são diferentes, mas o fundamento é o mesmo. Não existe duas realidades na natureza, nem um monte de realidade. A realidade é uma Entendi. só, mas cada um enxerga de um jeito. Então, o Sakyamuni, por exemplo, que a gente chama de Buda, ele nasceu na Índia. Então, na Índia, ele já tinha uma formação budista, um monte de coisa. Então, ele vai Uhum. falar dentro do conhecimento dele. Cristo, 500 anos depois, já morava em Jerusalém, naquela região. Então, ele tinha uma outra maneira de falar. Cristo era judeu, então ele lia o Pentateuco, que é do judaísmo. Entende? Então, são coisas Então, diferentes, mas o fundamento é o é, mesmo. o Então, seu nesse livro, objetivo com esses 4 livros que você publicou de autoconhecimento é fazer com que. É autoconhecimento, né? É autoconhecimento. Você, isso, isso. a sua intenção é fazer com que a pessoa se conheça, que ela se conheça sobre ela mesma, que ela Isso, procure entender, isso. independente da religião dela, independente É, da crença, que ela se conheça, é, ela se encontre, porque né? não Que tem ela nada, se encontre. porque não tem Entendi, nada a ver com religião nenhuma. Qualquer religião uma pessoa pode ler, porque não vai. Eu não me refiro a nenhum Deus, nem a um santo, né? entendi. Justamente para não criar conflito. É mais uma, é uma coisa. Realmente é uma fusão, né, da parapsicologia, da psicanálise, da psicologia, das filosofias. Então, é esse livro. Agora eu mudei, porque Uhum. depois que eu registrei o livro, eu descobri que tinha livro com o mesmo nome, então eu nunca vi isso. Registro. Eles registram o livro Ah, com o mesmo nome de é. pessoas diferentes, é um absurdo. Então eu mudei para esse nome aqui, ó, Dos Agregados ao Insight. Não dá para ler, Uhum. porque ao contrário a letra esquisita. Então, o que tem nesse livro? Esse livro aqui, eu procuro mostrar, falar que nós temos 7 corpos. Além do Uhum. material, nós temos mais 6. Por exemplo, a psicanálise, você fala do inconsciente, do subconsciente. No espiritismo, você fala do, como é que eles dizem? Do espírito de luz, né? Mas também tem o outro nome que agora me fugiu à memória. Então, quando eu comecei a aprender tudo isso, a minha cabeça virou uma bagunça, porque cada um falava uma coisa e eu achava que eram coisas diferentes. Aí eu comecei a aprender, a fundir todos eles e vi que era tudo igual. Como eu disse, eram pessoas diferentes falando de Entendi. maneiras diferentes a mesma coisa. Então nós temos, por exemplo, além do corpo material, nós temos um que chama corpo etéreo. Temos o corpo espiritual. Esse corpo espiritual ele é composto de corpo astral, corpo mental e corpo causal. Além disso, nós temos o espírito e o corpo divino, vamos dizer assim, que é a origem. O corpo divino seria a raiz de cada pessoa. Agora, cada um desses corpos, eu vou explicar rápido, porque senão a ficção fica dançando aí. Então é assim, por exemplo, o corpo astral é o corpo que nós guardamos as nossas Uhum. emoções mais intensas. Então se você, por exemplo, você pode ter pensamentos positivos e pensamento negativo. A gente costuma
falar energia positiva, energia negativa, mas isso não existe na realidade. É apenas uma forma de falar. Mas pensamentos negativos e pensamentos positivos, aí sim. Cada pensamento tem uma vibração, tem uma intensidade de energia, porque nós somos formados de energia. Então, quando nós, vamos dizer, aconteceu uma coisa ruim na vida, no passado, e a pessoa fica lembrando aquilo e sofrendo cada vez que ela lembra. Então, ela chorou muito, sentiu raiva, e quando ela conta para alguém, ela tem os Volta tudo mesmos de novo, sentimentos, como se volta tudo de estivesse novo. acontecendo outra vez. Revive, né? Revive. Isso. E assim, então, é um erro. Os cientistas provaram. Até Cristo, falando de religião, Cristo dizia, né, é a mesma coisa. Se você cobiçar a mulher do próximo, vamos dizer assim, você já pecou com ela. Então, na época que eu li isso aí, eu falei, mas como? Se eu estou pensando nela, eu não estou fazendo nada, eu estou só pensando. Só que a ciência comprovou que isso é realidade. O teu cérebro não sabe quando está acontecendo alguma coisa com você e quando você está imaginando e sofrendo de novo. Porque quando você sofre, quando você conta e Está sofre vivendo novamente, para o novamente cérebro está aquela acontecendo de situação. novo. Novamente. Por causa da energia. Então, vamos supor, você tem aquela pessoa, um monge lá, budista, ele sofreu também a vida. Ninguém vive as mil maravilhas. Todas as pessoas na humanidade tiveram momentos ruins, momentos bons. Mas acontece, qual é a diferença? Quando eles chegam num estado que chama estado natural, eles não sofrem mais com o passado. Aconteceu uma coisa ruim, Deixa lá atrás, aconteceu, não mas já revive foi, aquilo. graças a Deus. Isso, ele não Mas revive a emocionalmente. Ele pode emoção até não contar sente para alguém, mais, então mas isso ele não, não afeta ele em nada mais. não. Nossa, que pesado, maravilhoso. E qual é a virtude, qual é a vantagem disso? Nós não temos nenhum eu dentro de nós que controle a gente. Então, eu digo que nós temos um conjunto mental. O conjunto mental é formado pelo cérebro, pela mente e pelo corpo espiritual. O corpo espiritual que tem os três que eu falei, astral, mental e causal. Então, eles trabalham em conjunto. E eles não pensam, eles mandam para você aquilo que você está acostumada a mandar para eles. Se você manda energia negativa, quando você tenta positivar a sua mente, o que acontece? Ele não tem Nada, nada porque o que relacionado você àquilo que você arquivou, está. né? Porque é um arquivo, né? O que você arquivou foram as coisas negativas. Então não adianta, você não tem o positivo ali dentro de você para poder. Nossa, que coisa incrível, né? E a gente não para. Então, o corpo astral, mental, por exemplo, eu falo que ele é um livro. Então, todo dia, quando chega, passou a meia-noite, às 0 horas, nós começamos a escrever um novo livro. E quando chega a meia-noite, a gente encerra o livro daquele dia e bota na biblioteca, que é o corpo mental. A gente tem que Então, cada procurar dia... todo dia guardar as coisas positivas, trabalhar as coisas positivas e armazená-las, né? Nesse arquivo. Nossa. Isso. É porque você tem, se você tem ali, cada dia da sua vida, um livro armazenado na biblioteca, o livro faz o quê? Você escreve livro, o livro não chora, o livro não sofre, ele apenas tem o conteúdo que o escritor colocou no livro. O que acontece no corpo mental da gente é a mesma coisa. A história em si, né, o que nós passamos, vai ser guardado no corpo mental, e o sentimento que nós tivemos em cada momento vai ser guardado no corpo astral, e tudo que é o corpo isso a formado gente de energia. encontra lendo esses 4 livros que você escreveu. Nossa, que riqueza, que riqueza! Isso aí. Que material maravilhoso que você tem. Nossa. E que cada um legal. deles é uma fase. E quanto Né? tempo você tem 16 livros? Quanto tempo você levou para escrever esses 16 livros? Então, eu comecei com o Pergaminho 2018, mas
depois eu fui devagar, porque mesmo tendo escrito o livro antes, eu não tinha experiência, nunca tinha ido em feira de livro, nunca tinha feito nada. Apenas a gente encontrava algum amigo, a minha esposa encontrava alguém, então a gente oferecia e as Acabava pessoas vendendo para os acabavam comprando. conhecidos, né? E quando foi... Então, quando acaba a família, vizinho e amigo, você não tem para que vender, né? E eu tinha 800 livros para vender, é livro para caramba. E sendo desconhecido, aí é pior ainda, né? Mas, por exemplo, agora, de novembro para cá, eu escrevi 5 livros. Então, a Então, sua foi uma escrita, maratona. é isso que eu ia falar, Eu é escrevo rápida. É rápido, rápida. E é rápido. Eu, quando vou escrever, eu não imagino a história toda. Eu tenho um ponto, vamos supor, eu tive um sonho, o pergaminho foi escrito baseado no sonho que eu tive. Eu tive um sonho e baseado nesse sonho eu criei uma história, mas eu não sabia o que ia acontecer no transcorrer da história. Então, conforme eu ia escrevendo, eu continuava naquele então embalo você, de quando você escrever pega um mais. livro, quando você pega um livro para escrever, você começa a escrever ele e vai até ficar pronto. Então Até ficar você não pronto. tem bloqueio, Eu não sei o que vai acontecer. você não tem nenhum problema daquele negócio. Não, assumiu a história, agora eu vou ter que parar e começar de novo. Você não tem isso, então. Não, porque uma coisa importante para quem escreve, se tiver alguém aí que, Temos além de escritor você, né, que aqui, tá gosta aí, de temos... escrever, o, se, o, se, o segredo para você escrever um livro é não se preocupar quando você está escrevendo. Entende? Você vai escrevendo, escreve. Você vai ter que fazer uma revisão do livro. Você vai ter que reler. Quando você terminar o livro, a história toda, aí você vai começar a ler, aí você começa a corrigir. Você fala, bom, isso aqui não está bom, eu vou melhorar, você melhora. Isso aqui está ótimo, mas eu devia É acrescentar mais assim um mesmo. pouco. Não está bem explicado. Se você quiser fazer Não. tudo de uma vez, Primeiro você não escreve, consegue. depois você corrige. Não Imagina tem como. você Não começar a tem como escrever você escrever e corrigindo ao mesmo tempo. É isso. impossível Então, isso. É. não Na tem revisão, jeito. Aí você a gente perde a acrescenta, a gente concentração. tira. É uma maravilha. A revisão. É, o ideal, antes da revisão, é fazer a preparação de texto. É diferente da revisão. Então, na preparação de texto, quem vai fazer a preparação de texto, ela vai, por exemplo, quando a gente fala é uma coisa, quando você escreve é uma coisa diferente. Então nós estamos conversando, de repente a gente começa a falar assim, aí não sei o que lá, aí você fala diversas vezes a mesma palavra. Então se você for colocar isso nas frases, nos parágrafos do Torna, livro, tem se que torna monótono, chato. tem. O Né? Então primeiro livro o meu tem que livro, quando eu escrevi, corrigir. quando eu mandei para a editora, eu passei por leitores críticos, mas quando eu mandei para a editora, eles mandaram para mim pedindo para eu corrigir um monte disso, porque tinha muita. Como era o primeiro livro, Essa é normal. eu não tinha preparado, eu não tinha esse conhecimento de mudar isso. Aliás, não notei isso, a gente não nota isso, né? E eles pediram para eu tirar, porque tinha Não nota. uma palavra lá que era uma sequência de repetição dela. Ó, A redundância. o escorpião de Oz É falou porque assim que a sua ideia dos livros lá, que a gente estava conversando uns minutos atrás, é genial. Porque você, na realidade, conseguiu passar ensinamentos importantes por meio de uma fantasia. E assim tornou elas atemporais e cativante para todos. A fantasia tem esse poder genial mesmo. Passa. É isso aí, porque eu estava falando da preparação de texto, por exemplo, você quando escreve, muitas vezes nós escrevemos como nós falamos. Então a pessoa que vai fazer a preparação, ela te dá uma ideia de você montar aquele parágrafo de uma forma diferente daquilo que você escreveu para Mudar atrair as mais palavras, o leitor. né? Porque às vezes a gente... Isso.
E na revisão ele vai corrigir erro de português, pontuação, então é diferente, uma coisa é diferente da outra. Então é muito importante, a maioria não faz preparação de texto. Então aí você tem as Principalmente redundâncias, né? As redundâncias que os é comum. autores, como fala, a gente que passa, quem consegue passar por uma editora, a editora prepara o livro, ela consegue ver tudo isso e tirar. Mas se você é um Isso. autor independente, entendeu? Se eu tivesse lançado meu livro Uhum. independente, o primeiro livro sem ajuda, ia ser um terror, porque ia ter essa palavra muito, 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 muito. Ia ter ela assim o livro inteiro. Porque cada 2 parágrafos tinha essa É, palavra. Era terrível. Então tem, então é tem que normal existir, a a gente gente tem fazer isso. que. Nossa, É muito normal. legal, tem que ter essa preparação mesmo. E é uma boa ideia para você, que é autor independente, entendeu? Saber que você tem que fazer a preparação de texto antes mesmo da correção, que é para você corrigir antes da revisão, Antes para da você revisão, poder. é. Porque você também, porque você também depois tem a diagramação, você vai fazer no final, né? A Porque diagramação é a primeiro última você faz a coisa que faz, né? preparação, depois você faz a revisão, é a última coisa, porque se É. você for corrigir depois já pode sair fora. Ele estava falando da história aí, esse livro aqui, Amazonas e Templários. É, quando eu tive a ideia eu queria fazer um livro, porque eu assistia, né, a Mulher Uhum, Maravilha, que ela é uma Amazonas grega. E tinha um seriado na televisão chamava Xena, e elas uhum, eram Amazonas também gregas. Eu pensei, bom, tem os Templários, as Amazonas é uma tribo de mulheres, só mulheres que existem na tribo. E os Templários só tem homens, antigamente, hoje em dia não, hoje em dia já está diferente. Mas os Templários eram constituídos apenas de homens, e eles foram criados pelo rei da França e pelo Papa da época, porque a França dominava a região dos muçulmanos na época. Então, quando os peregrinos iam lá no Muro das Lamentações ficar fazendo as orações, os muçulmanos roubavam os peregrinos. Então, eles começaram a reclamar e o Papa e o rei da França resolveram pegar lá uns 30 malucos, que eram doidos, eles não ligavam de morrer nem nada, eram bons de espada, e mandou para lá para proteger os peregrinos. Só que eles não tinham onde ficar, porque da França até lá para ele voltar não dava a cavalo, né? Impossível. Então o rei da França cedeu as ruínas do Templo de Salomão. O nome deles era Pobres Cavaleiros de Cristo. Como eles ficaram no Templo de Salomão dormindo, então eles passaram a ser chamados de Templários por causa do templo. E as Amazonas, eu ia inventar uma tribo de mulheres no Brasil. E acabei achando, fazendo pesquisa, e encontrei uma tribo que chamava Icamiabas, que foi encontrada em 1534 por espanhol, que estava navegando no Amazonas. O rio Amazonas é tão grande que até uma uhum. caravela conseguia navegar no rio. E ele encontrou uma tribo só de mulheres, Francisco de Orellana, 1534. Mas elas, quando viram aquela caravela, aqueles caras lá, sei lá como é que eles estavam vestidos, elas assustaram e fugiram. E nunca mais foram encontradas, porque o Amazonas é pequenininho, né? Um Para se labirinto. esconder lá é tranquilo. E o que fizeram os espanhóis? Muitos índios são mais assim, curiosos, né? Não são agressivos, então os espanhóis acabaram pegando amizade com esses índios e perguntaram quem eram aquelas mulheres que fugiram. Eles viram só Uhum. mulheres, não viram nenhum homem junto com elas. Então eles falaram que era uma tribo de mulheres, chamavam Icamiabas. Então, se você pesquisar na internet, você vai ver que existia uma tribo Uhum. Icamiabas, só que tem muita fantasia. Há muita gente lá que Tudo, começou a inventar um monte de coisa tudo, das né? Icamiabas Tudo que que não tinha existe nada isso a na ver, vida. né? Então, eu aproveito, por exemplo, locais, nomes, né, de povos, que nesse último que eu fiz, e, E, e pro, assim eu vou e, criando uma história. e Esse, projetos para o esse, futuro? O que, que você tem aí para o futuro? O que, que você está planejando? O que, que vem de bom aí?
eu vou mostrar só uma rapidinha aqui, uma coisinha rápida. Esse livro aqui é escrito em inglês, Amazonas e Ah, você Templário. É tem a o versão livro dele que eu em escrevi. inglês. Esse, eu ganhei de um grupo de Olha, que templários na França. maravilha! Porque na França é tradicional Uhum, título de templário. Então, muitos milionários compram o título de templários porque é um entendi. título importante na Europa. Uhum, O Brasil não tem essa tradição. Eles leram, eu coloquei esse livro Amazonas e Templários no Amazon. Depois de um tempo, eu recebi um telefonema uhum. de um brasileiro que mora na França e ele é templário. Aí ele me falou, olha, nós gostamos do seu livro, você é a única, isso foi em 2019, você é a única pessoa na face da Terra que escreveu um livro mencionando os templários na língua portuguesa. Não Até tinha aquela nenhum outro na data língua não tinha portuguesa nenhum outro falando dos livro na língua templários. portuguesa. Aí eles traduziram o seu É, livro para o inglês. Que para o inglês. Aí eu perguntei, mas vocês moram na França, eu sei que o Uhum. francês não gosta que fale inglês com eles. Ele falou, acontece que se fizer o livro na língua francesa, É. só vai ser vendido na França. E na língua inglesa é universal, Nossa, então você pode que vender em qualquer presente país. Olha que maravilhoso, maravilha, né? gente. Que E ganhei, e ganhei um diploma. olha! Eu tenho um diploma de templário que eu Ai, recebi deles. Então, eu falei, no ah, já Brasil eu foi não ganhei nada, mas fora reconhecido. do Olha Brasil eu já ganhei só, ó, alguma coisa. maravilha isso. Um trabalho excelente, um trabalho excelente, Então, é muito. reconhecido fora daqui. Nossa, é incrível, incrível mesmo. É, Claro. a gente Não, fica contente, não, né? é Porque isso aí, estimula né? você a Esse continuar. reconhecimento, né? O feedback que você teve, entendeu? Das outras pessoas lá atrás, do outro livro, o reconhecimento, tudo isso incentiva a gente a continuar. É muito bom, é muito gostoso isso. Faz parte, Teve não, aquelas eu duas estou histórias. dizendo, faz Pode parte falar. da nossa estrada, né? Da nossa vida como autor. O autor Com precisa disso certeza. para continuar, entendeu? Queria saber dos É, projetos para o precisa, futuro. É, futura. Então eu vou mostrar é, aqui, ó. Esse aqui são, deixa eu ver se eu ponho aqui. É o Roubo aham, do Zodíaco. São aham. 3 volumes. Esse é E sequência. Esse é é trilogia. sequência, sim. Então, Entendi. esse É uma trilogia, são 3 livros. Uhum. trilogia. Esse é o segundo volume. Então você vai ver que tem aqui os xamãs, até atrapalhei aqui. Você tem os Vedas, os Uhum. indígenas e os orixás. E no segundo volume você tem aqui os xamãs, as fadas e aqui você tem os celtas. Então é uma história em que existe um planeta que gira ao redor da Terra e esse planeta tem a função de todos os dias verificar a posição dos astros, porque eles são responsáveis pelos horóscopos do mundo Sim. todo, de todos os horóscopos. Então eles têm várias E, salas e cada sala pelo um que eu horóscopo sei, diferente. já tem os E livros prontos. uma Ah, esses 3 ainda não. Eu mas estou assim, você já tem a aguardando, capa eu estou aguardando pronta, pelo mas seguinte. eles não estão publicados A ainda, né? ca- Eles não estão sendo preparados ainda. Ah, Não, estão escritos. estão prontos, estão Que maravilha. prontos, estão todos prontos. Por quê? Porque esse aqui, ó, eu estou concorrendo Hum. com 170 escritores, eu já fiquei Nossa, classificado entre os 14 finalistas. Então, se eu ficar entre os 3 primeiros, eu vou receber uma quantia de ah, livros sem pagar filha, nada, boa sorte. entendeu? Então, Você consiga. então é, se eu ficar em primeiro, eu vou receber 300 livros. Se eu ficar em segundo, 200. E se eu ficar em terceiro, 100 livros. Então, qualquer Tá um dos 3 ótimo. que eu ganhe, para E mim, está você vai ótimo. publicar em seguida, vai Então, publicar tudo, os 3 juntos, porque você disse que está os 3 inscritos. Ou você vai publicar em é, seguida um do outro, na sequência um do outro.
Eu pretendo fazer os três juntos, né? Se eu conseguir esse, e o volume 2 também eu estou concorrendo num outro lugar, em Minas Gerais também, há um prêmio, que é esse aqui também já está tudo pronto. Então, se eu conseguir os dois, eu vou ter uma quantia de livros sem precisar pagar pelos livros. Aí só vou precisar fazer o terceiro, né? Aí eu tenho que pagar, mas pelo menos E eu tenho um outro aqui que eu não consigo. Esse aqui, aqui, ó. Tarô Divino. Esse tarô ele tem 180 cartas. Tem um livro de 350 páginas explicando como você lê esse tarô. E esse tarô é baseado nos meus livros de autoajuda, de autoconhecimento. Então ele tem a parte relacionada à matéria, em que você vai encontrar o elemento água, terra, fogo e ar. Você tem o segundo grupo, que é relacionado ao psiquismo, e o terceiro grupo relacionado à espiritualidade. Então, cada um deles, a leitura é diferente desse tarô que você vê por aí. Ele tem por exemplo, você tira uma carta, sai lá, você fez uma pergunta, então sai lá dualidade. Que gosta de esoterismo, que gosta, são 3 livros completos para ela, são livros sim perfeitos. Eu acredito que muita gente vai querer esse livro, psicólogos, toda essa turma que trabalha com isso, porque ele é um livro, ele é um tarô muito profundo. O problema é encontrar quem faça as cartas do tarô, porque são 180 e não deve sair barato. Você disse, né? É um papel especial. Que você frequenta muitas feiras, né? Você tem alguma feira que você vai estar? Nós temos a Flam aqui em Americana. Você vai estar lá também, dia 7 de abril. Vai estar lá com seus livros. Então, as pessoas que estiverem interessadas em conhecer o livro, ver de perto, passa lá no Jardim Botânico, dia 7 de abril. E quais os outros lugares que você também vai estar? Em abril também, do dia 27 de abril ao dia 5 de maio, eu estarei na Free Poços, Repete Feira do Livro de Poços de Caldas. Esse é o 27 de abril até 5 de maio. Eu estarei todos os dias lá. Eu estarei no stand dos escritores independentes. Então, se alguém quiser, eu estarei lá o dia todo, né? Todos esses dias da feira. E eu tentei também, já vou há 4 anos em Joinville, mas eles aumentaram demais, dobraram o valor. Então eu não fui porque é muito alto. Pagar R$ 1.760 é muita coisa. Dia 7 de abril, Americana, e vai estar em Poços de Caldas do dia 27 de abril ao dia 5 de maio. 27 de abril a 5 de maio você vai estar na feira em Poços de Caldas. Então você que tem interesse, estiver perto, aqui, Americana é pertinho de tudo, né? Então venha, conheça, venha, quem está aqui em São Paulo, né, ou a cidade vizinha, a Americana está perto. Então venha, conheça o escritor, conheça os seus livros, deguste, porque ele deixa livro lá para degustar, olha que coisa rara, né? Então, é lá, ó. Tá até escrito aí. Venha, conheça o escritor Kovac. Quem não segue ele ainda, qual que é o seu Instagram? Instagram é escritor Kovac. É escritor, escritor Kovac. Tudo junto, né? Escritor Kovac. Entre lá, converse com ele. Se as pessoas entrarem e quiserem comprar o seu livro, você envia o livro, funciona como? Sim. A gente combina, eu envio o livro, faço até um desconto, alguma coisa, né? Porque dependendo do livro, os livros têm mais ou menos 300 páginas, Amazonas tem mais, então sai em torno de R$10 para enviar o livro. Mas se a pessoa quiser, a gente conversa, né? E eu posso
diminuir essa taxa, Legal. tudo isso, ou cobrar um pouco a E vale menos. a pena, Quanto a isso, não tem os livros problema. dele são E eu super interessantes. São livros, nossa, como que eu digo assim, livros para você viajar, para você adquirir conhecimento, conhecimento de si mesma. Eu amei essa parte do autoconhecimento, o resgate de si mesma. Eu adorei essa parte. Então, você que não conhece o escritor Kovacs, entre no Instagram dele, descubra mais sobre ele, descubra mais sobre o trabalho dele e venha às feiras para vê-lo pessoalmente, levar um livro e um autógrafo. Certo? E eu vou deixar a Exatamente. turma com água Olha na lá. E boca com quem esse livro gosta aqui, ó. de É via, viagem, viagem no viagem no tempo, os tempo, inseparáveis. Você vê aqui, também trabalho para o inseparáveis. futuro? Né? Ah, esse já Não, está esse pronto. aqui já está pronto. Já Ah lá. está prontinho, prontinho. E esse livro aqui, ele é para quem gosta de psicologia, psicanálise, espiritualidade, e também é bom, porque é um livro que eu pensei, né, fazer viagem do tempo, mas depois eu pensei, bom, muita gente já escreveu Viagem no Tempo, o cara quer ir no passado, mudar o passado, não sei o quê. Aí eu fiquei pensando, bom, se fizer uma viagem no tempo, você modificar o passado, o que vai acontecer com as pessoas que viveram naquela época? Uma guerra, por exemplo, será que vai todo mundo voltar a viver? Então, eu falei, não, aí não pega bem essa história. E na história mesmo, como eu não sabia o que fazer, eu continuei escrevendo. Aí eu tive uma surpresa agradável quando eles entraram na máquina do tempo e eles não voltaram ao passado da humanidade, mas ao próprio passado, em outras vidas. Entende? Então, esse livro ele aborda a esposa do personagem principal, que é o Rodrigo, a Vanessa, ela, quando ele chega em casa, ela se apresenta como uma outra pessoa. Então ele não sabe se a esposa dele está recebendo algum espírito ou se ela tem dupla Então, o personalidade. livro, E ele é um ele é uma cientista. aventura, Então, ele é um mistério. É um livro, é uma aventura, um mistério, que legal. E como que é o nome dele, desse livro que já está pronto? Viagem no Tempo. Viagem no Tempo. Que maravilha. Só Inseparáveis, história né? boa. Kovacs, nós vamos encerrando A por gente aqui. Está acabando, está nós passamos acabando. até um pouquinho. O papo está uma delícia. Ótimo, um papo super interessante. Os seus livros são super interessantes. E quando você quiser conversar mais, a gente está aqui, é só chamar, a gente bate mais um papo, fala mais do seu trabalho. Maravilha. Espero te ver dia 7 de abril, lá em Americana. Vamos estar lá, vamos nos ver. Opa, com E certeza. vocês que estiveram, que passaram por aqui, que estiveram aqui, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela presença de vocês aqui, tá bom? Muito obrigado, Pac, mais uma vez. Você quer falar mais alguma coisa? Tem o Eduardo Augusto, que é daqui de São Bernardo também, que está aí embaixo ó, assistindo. O que eu gostaria de falar é o seguinte, eu tenho um programa em Santo André, na Web Rádio ABC, programa de rádio, e eu falo sobre esses assuntos que eu acabei de falar. Então, se alguém quiser ouvir mais e quiser participar, e lá dá para participar ao vivo também. Toda quinta-feira, às 2h30 da tarde, das 14h30 às 15h30. Ali as pessoas podem participar, Legal. fazer pergunta, dar opinião. Então, Tá bom. está aí o convite. Você também, Vera. E agradeço ao seu convite. Sucesso aí no seu livro. Mostra seu livro aí pra gente. Aí. O homem que nunca amou. Opa. Então, tá aí. A Vera é muito legal. Eu conheci na Feira de Americana, batemos um papo lá, fiz até uma gravação com ela. Então, eu agradeço realmente de coração. Obrigada para você Sucesso para também. você. E que venham muitas mais ideias. livros. Bastante. E Tchau, obrigado a Kovacs. todos Muito que nos obrigada. assistiram. Valeu. Obrigado. Tchau. Obrigado a você. Tchau, tchau.